Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender tudo sobre predestinação. Você vai entender a origem da palavra etimológica, você vai entender as pessoas que estão por trás da predestinação, você vai saber sobre os versículos bíblicos, você entenderá todo o contexto. Mais de 2000 anos, na verdade até bem mais do que isso, já se debatia sobre esse assunto há muitos e muitos anos. Então hoje você saberá de fato, sem especulações, porque quando é especulativo eu falo, mas dessa vez não. Dessa vez são figuras públicas, assim como o apóstolo Paulo, entre outros, declarando sobre a predestinação. Nós vamos estudar e esse quadro você encontra no meu site, caso você queira usar em sua congregação, caso você queira aprender, bom? Então vamos lá. Predestinação, tá? É o que? É um predestino. Simplesmente é um predestino. E o que é predestino? É o destino escolhido. Toda vez que você tem um predestino, é um destino escolhido. E significa o seguinte: aquele que é previamente destinado a alguma coisa. É sempre o escolhido, o ungido, aquele que é previamente destinado a alguma coisa. A origem dessa palavra vem do latim. O latim é uma língua grega, é uma língua romana. É importante que você entenda isso. Houve uma derivação do grego que virou latim, mas se você estudar a fundo, você vai saber que a origem do latim veio da Grécia, veio dos gregos, veio de Roma, tá bom? Então, a etimologia da palavra, que sim veio do grego, tá? Foi apenas transliterado para o latim, é praedestinatione, que significa todos os eventos determinados por Deus. Então, os gregos, tá? Inclusive, esse estudo no passado, no Brasil, tá? Quando se estudava, se falava latim, o conceito de predestinação no passado era apenas um. Todos os eventos determinados por Deus. Correto. Afinal, Deus é uma divindade, é o único. Onipresente, está em todos os lugares. Onipotente, tem o poder absoluto sobre tudo. E onisciente, sabe sobre todas as coisas. Para ser um Deus tem que ser onipresente, onipotente, onisciente. Onisciência é o que? Saber sobre tudo. Então, para Deus, correto, para Deus é a predestinação. Já se escolheu os eleitos. Contudo, isso é Deus. Isso é Deus. Deus está acima do tempo. Eu vou fazer um estudo simples com você aqui, tá? A matemática teve início e teve fim? Ou apenas ela foi descoberta? É um exemplo. Eu não quero comparar Deus com a matemática. Deus está muito acima disso. Mas a matemática, 2 mais 2 é igual a 4. Teve um início ou sempre existiu? Nunca teve um começo. Apenas foi descoberto. Assim é Deus. Assim é o mistério de Deus. Então, predestinação, origem da palavra, quando se era discutido pelos romanos, era apenas uma coisa. Todos os eventos determinados por Deus, tá bom? Agora nós temos o entendimento dos homens. Nós vamos sair um pouco do contexto dos romanos, vamos sair um pouco do contexto que se era discutido no passado e vamos discutir ideias, tá bom? Pessoas que falaram abertamente sobre predestinação. Agora são pessoas, entendimento dos homens. Uma das primeiras pessoas, depois do apóstolo Paulo, tá, a falar abertamente sobre predestinação foi João Calvino. Só que o entendimento de João Calvino não é o conhecimento etimológico, a origem da palavra. João Calvino interpretou a predestinação na Bíblia como sendo o significado que Deus quer a condenação eterna para algumas pessoas, e a salvação para outras. Então, João Calvino
interpretou a predestinação de uma seguinte maneira: que Deus já escolheu quem vai para o céu, quem vai para o inferno, e que ele já quer a condenação eterna para algumas pessoas, já nasceram condenadas, e outras já nasceram salvas. Esse é o estudo de João Calvino, é o estudo calvinista. E eu não gosto desse estudo, falo abertamente sobre isso. Mas há quem goste, tá? Então você vê uma pequena diferença. Os romanos falando todos os eventos determinados por Deus. Sem egoísmo, sem ecumenismo. Chega João Calvino e fala assim, não, já nasceram pessoas que vão ser condenadas. Já nasceram pessoas que não, já foram destinadas ao inferno eternamente. E já nasceram pessoas salvas. Então João Calvino interpretou que os eventos determinados por Deus era isso. Então, já falo logo de cara, é uma interpretação errada. Foi-se feita uma interpretação errada. Dizer que as pessoas já nascem condenadas. Não é por causa disso, não é porque Deus é onisciente e sabe sobre todas as coisas que a pessoa nasce condenada. Inclusive, teve pessoas que debateram sobre isso aqui. Então esse é o pensamento de João Calvino, tá bom? Vocês entenderam. Qual que é o pensamento do apóstolo Paulo? Porque Paulo fala sobre predestinação em Efésios, Paulo fala sobre predestinação em Romanos. O que Paulo quer dizer com isso? Qual é o pensamento de Paulo? Porque Paulo fala sobre isso abertamente. Não como João Calvino, mas como os romanos. Afinal, quem ensinou predestinação para os romanos foi Paulo. A origem da palavra predestinação veio através, a origem, o significado, por Paulo. Por isso veio para os romanos, veio para o latim, se difundiu na Europa, chegou no Brasil, chegou em um monte de local. Mas quem discutiu sobre isso inicialmente foi Paulo. O que Paulo falava em Efésios 1:11, tá? Falava o seguinte, nele, em Deus, tá? Fomos todos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano de Deus. Correto. Em Deus, todos nós fomos escolhidos. Não estou dizendo quem é salvo, quem é condenado, não. Só estou dizendo quem é escolhido, tendo sido predestinado conforme o plano de Deus. Correto. É o mesmo significado da palavra etimológica. Todos os eventos determinados por Deus. Está correto em Efésios, não está errado. Aí vem Romanos. E aqui é o problema. Porque as pessoas que lêem, eu sempre falo para as pessoas, quando você lê um capítulo, quando você lê Romanos, não leia um versículo separado. Porque o pastor só pede dízimo porque você lê versículos separados. Porque só existe um templo de pedra porque se lê versículos separados. Quando você começar a ler todo o capítulo, todo o conjunto, não tem dízimo, porque a única religião é as viúvas e os órfãos, ajudar as viúvas e os órfãos. Cristo é a pedra angular, não restará pedra sobre pedra, tá bom? Eclésia significa sair para fora, que é o oposto de ir para dentro de uma igreja. Então você não pode ler versículos isolados. Então todo mundo chega em Romanos 8, tá bom? Chegando em Romanos 8, é dito o seguinte, Romanos 8, capítulo 29, tá? Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, que Deus conheceu antes de vir ao mundo, também os predestinou a serem semelhantes à imagem do seu Filho. Então aqui em Romanos, Paulo diz o seguinte, que essas pessoas que já foram escolhidas para ser salvas, já foram conhecidas por Deus antes de vir ao mundo. É uma questão que Paulo aborda. Ele mesmo não afirma sobre isso. Nós vamos ler para você poder entender, tá? Então ele fala, portanto, aqueles que antecipadamente escolheu. Tá Paulo, né, andando em Roma, caminhando, tá lá os seus discípulos, eram muitos, né, anotando. Paulo falava, os discípulos anotavam. Depois Paulo falava, o que você escreveu aí? Aí eles falavam, então vamos continuar. Era assim que era a vida dos apóstolos. Então Paulo colocou essa questão, né? Porquanto aqueles que antecipadamente escolheu. Porque todos os eventos são determinados por Deus. Tá? Então antes de você vir ao mundo, Deus cria o teu espírito. É como Gênesis. Soprou entre as narinas o fôlego da vida. Então Deus conhece o ser humano antes de nascer. Tá? Foi isso que Paulo quis dizer aqui. Também os predestinou a serem semelhantes a seus filhos. Então, basicamente, Deus predestinou a raça humana, não todos, tá? A serem semelhantes a Cristo. Quem condena é o homem. Deus tenta absorver o ímpio para que ele seja salvo. O homem que aponta e tenta condenar. Aí Paulo está escrevendo sobre isso, dissertando aos discípulos sobre isso em Romanos, né? Quando chega em Romanos 11, Paulo já falou que não entende mais nada de predestinação.
Paulo fala isso abertamente, sem medo de esconder, porque aqui foi um devandeio, foi uma coisa que ele colocou na cabeça. Olha, realmente ele escolhe antecipadamente aqueles que conhecem. Claro, Deus é onisciente, sabe sobre tudo. Antes de você nascer, ele já sabia que você ia nascer. Aí Paulo chega no capítulo 11 e fala o seguinte: ó, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, insondáveis, ninguém consegue entender, tá bom? E quão inescrutáveis os seus caminhos, ninguém consegue entender. Pois quem conhece a mente do Senhor, uma pergunta, quem se tornou o seu conselheiro, uma pergunta. Então quando chega aqui no capítulo 11, Paulo fala, ó, já não entendo mais nada. Eu fui tentar entender sobre predestinação em Romanos 8, é o que Paulo está dizendo, e simplesmente não dá para entender. Quem é aquele que conheceu a mente do Senhor? Ninguém conheceu a mente de Deus. Quem é aquele que é o conselheiro de Deus? Ninguém é o conselheiro de Deus. Por isso ele fala abertamente quão insondáveis são os seus juízos. Ninguém sabe. Então Paulo fala sobre predestinação no capítulo 8. Quando chega no 11, ele já fala, ó, eu não sei sobre isso. É um mistério de Deus. Então Paulo fala sobre isso abertamente. São as passagens que se fala na Bíblia. Porque ninguém sabe. Óbvio que Deus onisciente sabe sobre todas as coisas. É óbvio que ele vai saber. Que ele sabe antes de você nascer que você vai nascer. Ele sabe que você vai morrer um dia. Ele sabe sobre tudo. Ele é um Deus, não é você. Tá bom? Então esse é o conhecimento de Paulo. É diferente de João Calvino. João Calvino, ele quer condenar as pessoas. Basicamente, ó. Que é o estudo de João Calvino, tá? Ele fala que a predestinação é o quê? Deus quer a condenação eterna de algumas pessoas e a salvação de outras. João Calvino fala abertamente que, ó, já nasceram pessoas para ser condenadas. Se já nasceram pessoas para ser condenadas, para serem torturadas, por que elas nasceram então? Se Deus é perfeito. Então, João Calvino tenta entender predestinação, tenta falar, não consegue. A verdade é essa. O apóstolo Paulo tenta falar sobre predestinação e depois ele chega a um entendimento que ele não consegue entender a mente de Deus. Tá? Isso no capítulo 11. Então nós temos outros homens que vieram bem depois do apóstolo Paulo, que tenta dissertar sobre esse assunto. Pessoas que são antigas, né, há 100 anos atrás, 200 anos atrás, há 1000 anos atrás, peço perdão, e tem pessoas agora, desse cotidiano, que estão vivas. Tá? Por exemplo, tá? O Michael Lakeman, tá? Se não me falha a memória, o nome dele é esse. Esse cara, ele é o maior estudioso, na minha visão, sobre cabala no mundo. Tem pessoas que são evangélicas, tem pessoas que são católicas, tem pessoas que são judias, seguem os judeus, tem pessoas que são cristãs, seguem a Jesus Cristo, tem pessoas que seguem o espiritismo, tem pessoas que seguem as crenças indianas, as crenças chinesas, tem pessoas que seguem outras vertentes. Não existe no mundo só ser cristão e ser judeu, existe uma gama muito maior que essa. Então, por exemplo, o Michael Lakeman, ele segue a vertente do cabalismo. Eu não vim falar mal do cara aqui. Vim expor a opinião do cara que, assim, é um dos maiores estudiosos do mundo sobre esse assunto. Tem livros, tem palestras, tem sites desse cara. E ele é o maior estudioso sobre cabala no mundo. E ele diz o seguinte, tá? Ele afirma, de acordo com a sabedoria da cabala, tudo é predestinado. A cabala ensina sobre predestinação. É isso que você precisa entender. Tá? É um ensinamento, a grosso modo, cabalista. O que é cabala? Cabala é o estudo da ciência de Deus. Eu, particularmente, penso que cabala é o estudo da ciência da natureza, não de Deus. Porque Deus, na minha visão, é graça e misericórdia. Mas o significado de cabala é o estudo e a ciência de Deus. Então, o Michael Lakeman, que faz o estudo da ciência de Deus, diz abertamente o seguinte: de acordo com a sabedoria da cabala, tudo é predestinado. Então, ele reconhece que através da cabala se entende que tudo é predestinado, porque é uma ciência de Deus, tá bom? Então, esse é o pensamento judaico, pensamento de Michael Lakeman, ok? Então, nós temos aqui João Calvino, o apóstolo Paulo, que não se ensina sobre esse assunto de maneira cabalista, mas sim de maneira através da graça de Deus, tá? E nós temos também Eusébio Panfilo. Quem que foi Eusébio Panfilo? Foi simplesmente o pai, considerado o pai da Igreja Católica.
E o que ele diz abertamente? O conhecimento prévio dos eventos, todos os eventos determinados por Deus, o conhecimento prévio dos eventos não é causa de que tenham ocorrido. Não é porque Deus conhece sobre tudo que as coisas não aconteceram. Foi o que o pai da Igreja Católica falou sobre isso. E no passado, a Igreja Católica, ela lutava constantemente para fazer com que o cristianismo não fosse esmagado por outras crenças, tá? É um exemplo, não que seja hoje em dia, mas no passado era assim. Então ele fala, as coisas não ocorrem somente porque Deus sabe. Quando as coisas estão para ocorrer, Deus o sabe. Então ele diz aqui o seguinte, que Deus sabe sobre tudo. Mas não é porque Deus sabe sobre todos os eventos, que esses eventos não vão acontecer, que você não pode escolher. Então, o Eusébio Pânfilo, que foi o pai da Igreja Católica, tá? Que deu origem às igrejas católicas, fala abertamente que os eventos, tá? Apesar de Deus o conhecer, podem ser sim escolhidos. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos lá para você poder pegar o entendimento. É uma conclusão. Apesar da vontade divina de querer salvar a humanidade, isso é uma conclusão minha, tá? Apesar da vontade divina querer salvar a humanidade, o homem pode recusar a salvação. Você pode recusar a salvação e a santidade. Então, por exemplo, se você que acredita que tudo é predestinado, se você perseverar em Cristo, você vai ser salvo. Mas se você recusar Cristo, você vai ser condenado. A escolha está em tuas mãos. Por isso é dito, você não nasce salvo. Você escolhe ser salvo. É importante você nunca esquecer isso da sua cabeça. Você não nasce salvo, você escolhe ser salvo. Nós, seres humanos, tá? Estamos abaixo da matéria, da densidade da matéria, estamos abaixo das dimensões. Afinal, tudo isso aqui é uma terceira dimensão, tem a quarta, tem a quinta. Nós estamos abaixo do tempo. Afinal, você pode ver o relógio continua passando o tempo não volta atrás. Então, simplesmente, nós estamos abaixo do domínio da existência. Para nós que somos meros mortais, nós escolhemos as coisas. Se você apostatar de Cristo, você não vai ser salvo. Mas se você perseverar até o fim, você vai ser salvo. A escolha está em tuas mãos. Mas para Deus, o Altíssimo, que é onipresente, onipotente, onisciente, ele sabe sobre tudo. Ele sempre soube sobre tudo. Então nós vemos aqui o homem tentando entender a Deus. Nós temos aqui João Calvino, nós temos aqui Paulo, temos o Michael Lakeman, temos Eusébio Pânfilo. Então, qual que é o resumo da ópera? O homem tenta entender a predestinação. Ele tenta entender. Mas o próprio apóstolo Paulo fala abertamente, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos. Então, o próprio apóstolo Paulo reconhece que nem ele entende sobre essa história de predestinação. Porque simplesmente, para Deus, que está acima do domínio do tempo, assim como eu ensinei na matemática, tudo já aconteceu, tudo vai acontecer, ele sabe sobre todas as coisas. Mas para nós, seres humanos, nós temos o direito de escolha. Nós escolhemos. O plano de Deus não é condenar, não é criar o ser humano para já ser condenado. Longe disso. Deus não cria o ser humano para ser condenado. Por isso que aqui o apóstolo Paulo fala, nele fomos todos escolhidos. O plano de Deus é para que todos, sem exceção, sejam salvos. É o plano de Deus. Efésios 1:11. O que Paulo está falando, todos os eventos determinados por Deus. Deus que afirma o seguinte, eu criei todos para serem salvos. Porém, é o homem que tem que fazer a escolha. É o homem que tem. Deus sabe a escolha dos homens. Deus entende a escolha dos homens. Mas é o homem que tem que fazer a escolha. Aquele que persistir até o final, em Mateus, falado por Jesus Cristo, será salvo. E aquele que apostatar da fé, que desistir de Cristo, que for para outro caminho, segundo a Bíblia, será condenado. Então, a escolha está na mão dos homens. Apesar de Deus já saber a resposta, a escolha está na mão dos homens. Então, predestinação não é um assunto que todos nós
já fomos predestinados, uns para ser salvos, outros para ser condenados. Então, se eu fui predestinado para ser salvo, eu não vou mais crer em Cristo, não vou fazer mais nada, já fui salvo. E o outro que foi condenado, eu já fui predestinado a ir para o inferno. Mesmo que eu creia em Jesus Cristo, eu vou para o inferno. Então, simplesmente, esse é um estudo de João Calvino. Quem fala que uns já nasceram para ser condenado e uns já nasceram para ser salvo é calvinista, é quem crê em João Calvino. Quem estuda sobre predestinação, segundo Michael Leitman, que é um dos maiores estudiosos do mundo, uma das pessoas de maior prestígio, não por mim, mas uma das pessoas de maior prestígio do mundo, que estuda sobre Cabala, fala abertamente que a Cabala fala sobre predestinação, porque Cabala estuda a ciência de Deus. Eu não boto a mão nisso, mas tem gente que estuda e essa pessoa tem o reconhecimento que é o maior estudioso do mundo, tá bom? Então, basicamente, tem pessoas que entendem a predestinação de um jeito, tem pessoas que entendem de outro. Paulo mesmo tentou entender a predestinação, chega no capítulo 11, ele já vê que não entende, apesar que em Efésios já se fala sobre isso, e Eusébio Panfilo já mostra claramente o que é predestinação. Não é porque Deus sabe sobre todas as coisas que você não tem direito de escolha. Longe disso, Deus é Deus. Ele sabe sobre tudo. Tudo é feito para Ele. Mas você que está abaixo do jugo dos homens, do jugo desse universo, você tem que fazer as suas escolhas. Por isso, Deus se manifesta em Cristo. Ele mesmo diz, aquele que perseverar até o final será salvo. Por isso, exatamente por isso, que aquele ladrão que estava crucificado do lado de Cristo, tá? Não foi predestinado a nenhuma glória instituída na terra. Falou para Cristo, lembre-se de mim, Senhor, quando você entrar em seu reino. E Cristo mesmo disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ele não foi predestinado a nenhuma glória na terra. Para Deus tudo já aconteceu, tudo vai acontecer. Mas o ladrão, no último momento de vida, prestes a morrer, prestes a perder a vida, a extinguir a vida, no último suspiro, o ladrão ele seria condenado eternamente. Ele vai lá e fala, lembre-se de mim, Senhor, quando você entrar no seu reino. O nosso sofrimento é justo, mas você não. Esse sofrimento que você está sofrendo não é justo, você está sofrendo por nós. Então, o ladrão reconhece e ele muda o destino dele, ele muda o livre-arbítrio dele, ele tem um direito de escolha. Então o ladrão simplesmente escolhe Jesus Cristo e é salvo. Para Deus tudo já aconteceu, Deus já sabia sobre tudo, mas o ladrão teve que fazer uma escolha. A mulher samaritana, não tem várias mulheres na Bíblia, mas a mulher pecadora que o judeu, não estou falando mal da crença judaica, cada um segue o que quiser, mas que, por exemplo, o judeu convidou Cristo a comer uma refeição em sua casa e chegou uma mulher pecadora e começou a chorar aos pés de Cristo. E o judeu começou a reclamar porque tinha uma pecadora encostando em Cristo. E ela começou a chorar nos pés de Cristo, a lavar os pés de Cristo com lágrimas e a perfumar o pé de Cristo com bálsamo hiper caro e a passar o cabelo nos pés de Cristo, reconhecendo que Cristo era a salvação. Ela não foi predestinada a nenhuma glória na terra, puramente pecadora, mas ela reconheceu a Cristo. E Cristo altera o destino dessa pessoa. Perdoados estão os teus pecados. Então Cristo é a presença de Deus em graça na terra. Cristo mesmo diz, aquele que perseverar até o final será salvo. É falado em Mateus. Então Cristo já diz em Mateus o seguinte, aquele que perseverar até o final. Porque é uma escolha tua. Se você não perseverar, você não será salvo. Se você perseverar, você será salvo em Cristo Jesus. Por isso, predestinação é um assunto complexo que poucas pessoas entendem, porque tem muitos homens com pensamentos diferentes. Pensamento calvinista, pensamento cabalista, pensamento da nova aliança em Cristo Jesus, pensamento diferente da nova aliança pelo próprio apóstolo Paulo em Cristo Jesus. Nós temos os pensamentos da Igreja Católica por trás disso, que é o pai da Igreja Católica, é o Eusébio Panfilo. Então, são homens tentando entender a predestinação, porque Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Para Deus, tudo aconteceu, mas para o homem, cabe ao homem fazer as suas escolhas. Então, é um conhecimento muito simples, para você poder entender. Deus, tudo aconteceu. Para você, não. Você tem que fazer a tua escolha. Se você não fizer a tua escolha, olha, meu amigo, eu não sei o que vai acontecer com você.
todo mundo tem que fazer uma escolha. Você segue a Cristo ou não? A escolha é sua. Cristo mesmo fala isso. Larga tudo e me segue. Toma tua cruz e me segue. É uma escolha. Você escolhe Cristo ou não. É uma escolha. Você não nasce, a ti mesmo não nasce salvo. Você escolhe ser salvo. Porque se você não escolher Cristo, você não é salvo. E se você escolher Cristo, você é salvo. Segundo a Bíblia, segundo o que eu acredito. Então, predestinação é muito simples. Para a gente finalizar aqui agora e encerrar esse assunto. Predestinação para Deus, Deus, o nosso Deus vivo, onipresente, onipotente, onisciente, sabe sobre todas as coisas. Nada se esconde dele. Para ele já escolheu os escolhidos. Para ele tudo é predestinado. Para Deus. Para o homem que não é Deus, que é meramente mortal, um réu, um meros mortal, para um homem, você tem que fazer a tua escolha. Se você não fizer a tua escolha, ou se você simplesmente recusar a salvação, você não é salvo. Você tem direito de escolha. Não é porque Deus sabe sobre todas as coisas que você não tem direito de escolha. Muito pelo contrário. Você tem direito de escolha. Tá bom? Bom, vou ficando por aqui, sou Roberto Voltz. Esse quadro você encontra aí, tá? No meu site e com as informações e as fontes para você poder estudar. Tá bom? Vou ficando por aqui, sou Roberto Voltz. Forte abraço.